Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Neste episódio, temos a felicidade de receber aqui no podcast o professor Dr. Marcelo Mazzola. O professor Mazzola, para quem não o conhece, é doutor e mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, professor de Direito Processual Civil da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, coordenador de Processo Civil da Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro, ESA-RJ, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Carioca de Processo Civil e da Associação Brasileira de Direito Processual. É autor de livros e artigos científicos e advogado. Como já é de costume das nossas entrevistas aqui do Processo Cast, antes de adentrarmos no conteúdo deste episódio, professor Mazzola, poderia contar um pouco mais sobre o senhor e a sua trajetória para mim e para a nossa audiência? Seja bem-vindo, é uma felicidade inenarrável tê-lo conosco. Muito obrigado, Guilherme. Antes de mais nada, eu queria elogiar o seu projeto, elogiar a iniciativa, algo que já está se espraiando, né? A notoriedade e a envergadura em termos de importância do seu projeto no Brasil todo. Grandes nomes já passaram por aqui, eu fiquei muito honrado com o seu convite. E são iniciativas como essa que permitem essa troca de ideias, reflexões, que impulsionam cada vez mais o estudo do direito processual civil. Mas obrigado por me franquear essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha vida, né? E a gente não mergulhar desde logo no âmbito acadêmico, porque eu acho muito, muito, muito interessante essa troca, conhecer um pouquinho dos bastidores, né? Daquele que está por trás dos livros, dos artigos. Eu tenho 44 anos, a minha vida inteira, eu estou há 22 anos no escritório que hoje eu sou sócio, o escritório Daniman, que é um escritório especializado em marcas e patentes. Eu coordeno a parte de contencioso lá. Eu entrei em 2001. Antes eu só tive uma experiência profissional, basicamente. Meu pai tem uma gravadora de música, e uma gravadora musical, né, fonográfica, e eu fazia os contratos dos artistas enquanto ainda era estagiário na faculdade. Eu me formei em 2002. Então, por exemplo, ele tinha por exemplo, gravava com a Ivete Sangalo, gravava com algum outro artista, e eu ajudava a fazer os contratos, assim, seja de edição, seja os contratos artísticos. Mas chegou um momento que eu falei para meu pai, pai, se der um problema nesse contrato, eu não sei o que fazer. A gente está aqui com 1 milhão de cláusulas, já amarrando, fazendo, mas, cara, se der problema, o que eu faço? Como que eu faço um processo? Eu não sei. Então, eu acho que chegou a hora de eu sair. A gravadora era pequena, não tinha um setor jurídico, eu basicamente era o jurídico, né, como estagiário. Falei, olha, eu preciso sair, buscar um escritório, para quem sabe um dia retornar. E aí, ser o business affair, o jurídico, efetivamente, da gravadora. Isso ainda não aconteceu, mas pode ser que no futuro próximo aconteça. Então, eu entrei na Daniman em 2001 como estagiário, fui efetivado, advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior. Em 2011 eu virei sócio e continuo lá, aos pouquinhos crescendo, tentando pegar um pouquinho dessa parte que a gente aprende na academia, né, no ambiente acadêmico, e transportar esses conhecimentos para a prática, ou seja, a caixa de ferramentas que a gente aprende estudando, como é que eu posso usar as ferramentas no meu dia a dia, né, do escritório. Então, com os meus clientes, buscando melhores resultados. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Assim, hoje eu realmente dou aula na Escola de Magistratura, coordeno diversos cursos na Escola Superior de Advocacia, e tenho é uma cachaça, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, é uma cachaça. Quanto mais você escreve, mais você quer escrever, mais você quer estudar, pesquisar, e aí começam os reconhecimentos, as citações em decisões judiciais, e aí você vai cada vez mais se empolgando, e isso vira quase que um hábito, assim, algo que você entra no automático na sua vida. Mas é isso, Guilherme, é um pouquinho da minha história dos bastidores. Querido amigo, obrigado por compartilhar essas passagens conosco.
Confesso que fiquei surpreso com esse relato da gravadora e aqui mostra a importância desse lado um pouco mais humano dessa nossa troca de conteúdo no podcast. Muito bem, entre os diversos temas que o nosso convidado é expert está o proposto para este episódio, as sanções premiais com ênfase no processo civil. Confesso que eu sou um entusiasta desse tema desde a primeira oportunidade que eu tive de ouvir o professor Mazzola expor a sua ideia em uma aula da cadeira de Processo, Jurisdição e Democracia no PPGD da Unicinos, coordenada pelo nosso querido professor doutor Darcy Guimarães Ribeiro. Delineando uma breve introdução, de fato, o nosso sistema jurídico trabalha a ideia de sanção como algo negativo. É, da sua própria etimologia, inclusive, a coação diante de uma atitude contrária ao sistema. Agora, e se a situação for oposta? Aí está a chave girada pelo professor Marcelo Mazzola, a quem agora convido e passo a palavra para expor sobre o instigante e inovador tema sanções premiais no processo civil. Professor, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, Guilherme. E você citou o professor Darcy Ribeiro. Talvez o professor Darcy Ribeiro tenha sido um dos grandes presentes que o processo civil me deu. Eu não conhecia o professor Darcy, assim, pessoalmente, só de nome. Quem me apresentou foi o desembargador Alexandre Câmara, dizendo que era uma pessoa espetacular, que eu precisava conhecer. E, a partir do momento que eu o conheci, realmente fiquei encantado. E ele foi uma das pessoas com quem eu mais conversei ao longo dos meus 3, 4 anos que eu fiquei elaborando a tese de doutorado. Então, fica aqui meu registro de agradecimento público, todo o carinho para essa figura magnífica que é o professor Darcy Ribeiro, hoje um grande amigo, a gente fala com alguma habitualidade, mas realmente é um poço de sabedoria, de generosidade, de humildade, e é uma figura realmente grandiosa do nosso processo civil. Bom, Guilherme, eu acho que você foi muito feliz quando fez essa introdução destacando a maneira como é que o nosso ordenamento jurídico só costuma tratar a sanção com um viés punitivo ou viés sancionador no sentido de penalizações, punições, mas eu queria dar um passo atrás e dizer que como surgiu a ideia da tese, porque muitas pessoas me perguntam isso, falam assim, vem cá, mas de onde você tirou isso? E esse é um ponto muito interessante, porque sei que a sua audiência aqui é bem variada, tem estudantes já, pessoas avançadas com pós-graduação, e eu acho que se você para e fala, eu quero procurar a minha tese, você dificilmente vai achar, porque é a tese que acha você. Se você parar e falar, vou ficar 1 hora hoje sentado pensando em temas, talvez você não ache. E é uma coisa que bate, assim, de repente. Eu estava em casa tomando banho, e aí eu falei assim, me deu esse estalo, né, esse insight. Eu falei assim, por que será que existe um código penal, um código de penas, mas não existe um código de prêmios? Aí comecei a estudar isso, né? Me chamou a atenção isso. E aí, dentre vários motivos, que obviamente eu não teria tempo aqui para fazer esse recuo histórico com detalhes, mas dentre vários motivos me parece um bastante emblemático, é que lá no passado, na antiguidade mesmo, os reis e os príncipes, eles queriam fazer as suas graças com os seus súditos. Então, as medalhas, as condecorações, os prêmios eram dados por eles. Isso não era regulado pelo direito. Então, o direito, na sua essência, acabou se enfronhando, acabou densificando o aspecto negativo da sanção, né? Até que Norberto Bobbio, já na década de 70, dando um salto grande, ele sistematiza as sanções premiais ou sanções positivas, como ele falava. Ele falando, olha, o ordenamento jurídico não pode ser algo meramente de repressão, de coação. A ideia do Estado repressor tem que ser substituída pelo Estado promocional do direito. Não um Estado que só pune, mas um Estado que direciona o comportamento. Não um Estado que só desencoraja, um Estado que encoraja. Um Estado que não só prejudica ou torna mais difícil, mas que facilita. Então, Norberto Bobbio faz essa sistematização e ele é um grande marco teórico do meu trabalho. E, a partir dessa pavimentação dogmática,
é que eu comecei a pesquisar sobre o tema das sanções premiais. Primeira coisa que eu precisei desmistificar é porque ainda tem algumas pessoas que criticam essa expressão, sanção premial, como se fosse um castigo bom. Como é que uma sanção que é algo ruim pode ser bom? Então, ainda existem algumas pessoas que têm esse ranço assim, histórico de não gostar da expressão sanção premial. Uma expressão que, com todo respeito aos posicionamentos de quem ainda entende assim, é uma expressão que já está positivada em várias leis. Leis estaduais, leis municipais, acórdãos do STJ, acórdãos do STF, inclusive no glossário do Supremo Tribunal Federal está lá, sanções premiais, consequência jurídica para estimular um comportamento. Então, hoje, não há essa discussão, essas críticas estão desidratadas, completamente desidratadas. E o ser humano, ele sem perceber, ele lida muito bem com a ideia de prêmios. Isso está na nossa vida, está na nossa essência. Eu conversava com o Darcy um dia desses, o professor Darcy Ribeiro, eu estava em Búzios, um balneário aqui no Rio de Janeiro, né, lindo para quem não conhece. E aí eu parei meu carro, não tinha, o guardador não estava lá. Quando eu voltei, tinha um cartão colado no meu, preso assim no meu para-brisa, que era não era uma multa, era um recibo de pagamento que eu deveria pagar, porque eu estacionei na rua e não fiz o pagamento, R$ 3,50, e aí embaixo dizia assim, no próprio recibo, caso este pagamento seja feito em até 3 horas, o valor será reduzido em 20%. Então, eu economizaria 70 centavos, e tinha um aplicativo para você entrar e pagar. Então, perceba, essa mesma lógica tem nos boletos de IPTU. Quando você começa o ano, você recebe um carnê de IPTU, e aí tem lá, valor de cota única, X. Se você pagar à vista, um desconto de 7%. Ou então você parcela em 12 ou em 11, sem desconto. Então, a sanção premial nesses exemplos é um prêmio, no caso, o desconto, para estimular um comportamento socialmente desejável. Qual o comportamento socialmente desejável? O pagamento. Então, a sanção premial, em apertada síntese, o que ela é? É uma consequência jurídica positiva, seja um prêmio, uma vantagem, uma recompensa, um incentivo, para estimular uma conduta ou um comportamento. Uma questão muito interessante frisar, Guilherme, nesse ponto, é que há uma facultatividade nessa conduta estimulada pela sanção premial. O que eu quero dizer com isso? Pega o exemplo aqui do estacionamento. Eu sou obrigado a pagar em 3 horas? Não, não sou obrigado. Se eu não pagar, eu só perco o prêmio. Pega o exemplo do IPVA. Eu sou obrigado a pagar à vista? Não, eu não sou obrigado. Mas se eu não pagar à vista, eu não farei jus àquele desconto, àquela vantagem. Então, a lógica da sanção premial é: faz se quiser, mas se fizer, você pode se dar bem. Então, é uma lógica de direcionamento de comportamentos. Fincada essa primeira premissa, eu queria já agora mergulhar no campo do processo civil. A gente percebe que, de tempos em tempos, as sanções punitivas elas são aumentadas, né? A gente pegar o Código 73 para o Código 2015, está lá, multa, que era 1%, vira 10%, novas hipóteses de penalidade para recursos protelatórios, a nova lei da citação prevê uma punição caso você não informe em até 3 dias que recebeu a citação eletrônica. Toda hora vem uma penalidade nova, mas pouco se desenvolve em termos de prêmio, né? O sistema, o ordenamento, ele é um pouco acanhado em termos de prêmio. E a comissão de juristas do CPC de 2015, que foi capitaneada pelo ministro Fux, que veio a ser meu orientador na tese de doutorado, ele prestigiou em vários dispositivos do Código essa lógica premial. Alguns artigos foram importados do CPC de 73, é verdade, ainda que com alguns ajustes pontuais. Mas outros são absolutamente novos. Então, o que eu quis com a tese foi fazer o quê? Tirar as sanções premiais dessa aparente zona de penumbra que elas estavam na processualística. E aí eu me deparei com a seguinte situação. Bom, eu quero analisar as sanções premiais sob 3 flancos, sob 3 prismas. O primeiro, o prisma legal. Aonde estão os prêmios na lei? Né? Vamos fazer um recorte para o CPC. A lei de mediação tem prêmios, a lei de locações tem prêmios, inclusive processuais, com efeitos processuais.
Mas vamos tratar aqui do CPC 2015. Quando a gente pega o CPC 2015, no livro eu faço uma tabela lá, existem vários prêmios lá. Vou dar alguns exemplos. Artigo 90, parágrafo 3º, diz mais ou menos o seguinte, olha, se as partes chegarem a um acordo antes da sentença, elas ficam dispensadas do pagamento de custas processuais remanescentes. Então, perceba, você não é obrigado, as partes não são obrigadas a fazer um acordo antes da sentença. Mas pode ser que na equação econômica daquele acordo seja interessante para poder ter a dispensa do pagamento das custas remanescentes. Artigo 90, parágrafo 4º. Se o réu, no prazo da contestação, reconhece a procedência do pedido do autor e cumpre a obrigação, é o próprio código que fala que os honorários sucumbenciais vão ser reduzidos pela metade. Dependendo do valor da causa, do valor do proveito econômico que se persegue, uma redução de 50% dos honorários pode ser realmente interessante. Outra situação, a ação munitória, artigo 701. Basicamente, o artigo diz o seguinte, olha, réu, se você pagar a dívida no prazo de 15 dias, incluindo 5% de honorários sobre o montante, você está isento do pagamento das custas processuais. Dependendo do estado, essas custas podem ser altas. Então, se o réu adota essa conduta, ele não vai reembolsar as custas que o autor suportou para distribuir a ação. Lá na execução, artigo 827, se o executado paga o valor integral do débito no prazo de 3 dias, de novo, ele não é obrigado, mas se ele paga no prazo de 3 dias, redução dos honorários sucumbenciais pela metade. E para aqui não ficar dando cansandos, vou dar um último exemplo que está ainda no processo de execução, que é o artigo 916, a possibilidade de parcelamento do débito. Como é que funciona isso? Se o executado, no prazo lá dos embargos, a execução, ele pagar, fizer o depósito de 30% do valor da dívida, ele, com acrescido, obviamente, de custas e honorários, ele automaticamente, um direito potestativo, ele passa a ter o direito de parcelar o restante do débito em 6 vezes. E o credor, a rigor, não pode ir contra. Se ele preencher esses requisitos, o credor não pode ir contra. Isso é uma previsão legal. Ah, mas isso é uma vantagem? É uma vantagem, porque se você consegue gerenciar o pagamento de uma dívida em 6 meses, talvez você consiga argimentar melhor o fluxo de pagamento, a maneira como você vai, enfim, priorizar os seus débitos, os créditos, e conseguir equacionar melhor isso. Então, são apenas aqui, Guilherme, alguns exemplos das sanções premiais sobre o prisma legal. Aí, a partir do momento que eu falei, bom, se a lei prevê prêmios, será que as próprias partes podem pactuar prêmios, né, à luz de negócios jurídicos processuais? E aí a gente sabe que o artigo 190 do CPC, uma cláusula geral de negociação, permite que, nos casos que admitam autocomposição, o dispositivo diz mais ou menos o seguinte, que as partes podem estipular mudanças no procedimento e dispor sobre os seus ônus, poderes, deveres, faculdades. Então, você pode fazer negócios processuais atípicos, que não têm previsão legal. E aí a minha sacada, a minha provocação foi, mas será que dentro dos negócios processuais atípicos eu consigo jogar a lógica premial, daquela faz se quiser, mas eu quero botar uma cenourinha aqui na boca dele, para ele ficar atraído, seduzido? E aí eu comecei a pensar nos exemplos e vi que é perfeitamente possível. Eu tive dois casos concretos, casos práticos da vida do advogado, que me fizeram despertar para isso, né? O primeiro tinham 2 empresas já trocando notificações, uma acusando a outra de falta de pagamento ou violação de um contrato. Só que o meu cliente, ele estava participando de uma licitação cujo resultado sairia em mais, salvo engano, 30 dias. E para ele era muito ruim que saísse uma notícia na imprensa de que havia uma ação judicial contra ele. Isso poderia, de algum modo, repercutir no processo, no certame e tal. E ele falou, mas olha, esse réu, a parte contrária, não pode me processar. Arruma um jeito. Falei, mas espera aí, eu não tenho como impedir alguém de te processar, acesso à justiça e tal. Ele, não, usa a criatividade e bola alguma coisa. Como eu tinha algum bom relacionamento com o advogado da outra parte, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou propor a ele um negócio jurídico processual com a lógica premial, porque eu sabia que para o cliente dele a questão financeira era mais complicada, era sensível. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, se a sua empresa
não me processar nos próximos 30 dias, eu fiz um pacto de não petendo de natureza premial. Se a sua empresa não me processar nos próximos 30 dias, eu suporto, eu arco com todas as custas do processo, independentemente se eu ganhar ou se eu perder. Perceba, o que eu fiz? Eu falei, olha, você não é obrigado a me processar, porque eu não tenho como impedir isso. Agora, se você não me processar, você vai se dar bem. Porque mesmo que eu ganhe o processo, aquela tua despesa toda, com perícia, com custas, tal, você não vai pagar. Para o cara era ótimo, porque não tinha necessidade de uma tutela provisória, então não tinha nenhuma urgência, ele poderia esperar 30 dias. Fizemos esse pacto de não petendo de natureza premial, meu cliente não foi processado nos prazos de 30 dias, acabou ganhando a licitação, e na sequência as partes ainda fizeram um acordo para resolver isso. Então, foi um exemplo concreto. Um outro exemplo, para ilustrar, eu acho que os exemplos são sempre bons para ilustrar a própria utilização e a aplicabilidade prática do Instituto. Eu tinha um cliente que era um colecionador de carros antigos, e ele falou, Mazola, eu não tenho dinheiro para pagar a dívida, eu tenho alguns bens, mas eu não posso perder de jeito nenhum esse meu carro. Esse meu carro é um xodó, é uma preciosidade, é algo que eu não cogito perder. Aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar alguma boa-fé antes da execução provisória, já vamos dar um bem em garantia do juízo, fazendo um bem bolado. Qual o bem bolado? Chamei o advogado e falei, olha, cara, você não tem que ficar procurando bens do meu cliente, vamos fazer o seguinte, eu vou te indicar um bem livre e desembaraçado para garantir a execução, mas em troca, você vai garantir a impenhorabilidade do bem que eu vier indicar na sequência. Fechado. Fizemos o acordo processual dizendo que eu me comprometo a indicar o imóvel tal, 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 e que, por outro lado, ele se compromete a não penhorar o bem que ia ser indicado na sequência, em um documento à parte, após, né, a assinatura, porque eu não ia entregar o bem que eu não queria que ele penhorasse, senão ele ia falar, não, para tudo, eu quero o carro. Né? Então, assim, eu fui e fizemos isso. Na sequência, eu indiquei o carro. O que aconteceu? Fizemos um pacto de impenhorabilidade sobre um bem, mas com a lógica premial. Olha, se eu oferecer um bem até 15 dias, que era o prazo, ele me garantia a impenhorabilidade de outro. Então, perceba, isso está no DNA do dia a dia prático da vida. E a gente pode pensar, Guilherme, e é esse que eu acho que é o barato, quando a gente começa a pensar nas barganhas contratuais. Eu posso fazer barganhas, imagina, olha, se eu aceitar que você distribua a ação num foro que não é o foro de eleição, em troca, o ônus da prova vai ser seu. Você consegue, com criatividade, traçar uma série de possibilidades, obviamente pensando nos seus clientes, né, que podem maximizar a posição processual do seu cliente com a lógica premial. Então, esse foi um segundo plano que eu trabalhei, o plano das convenções processuais ou negócios processuais com a lógica premial. E aí, o grande finale do meu trabalho, me parece que é o ponto, o maior cunho de ineditismo, foi isso. Falei, bom, se a lei pode prever prêmios, se as partes podem pactuar prêmios, será que o juiz pode estimular algum prêmio para estimular comportamento? E aí eu de cara me deparei com a seguinte situação. Falei, eu acho que pode, mas calma aí. Ele não vai poder tirar dinheiro do advogado, fazer graça com chapéu alheio, como a gente fala. Não vai poder tirar dinheiro do credor, oferecer para o devedor. E aí eu comecei, antes de pensar nos exemplos, eu vou dar aqui ao menos uns 2 para você, eu comecei a pensar nos filtros, nos critérios de controle. Então foi engraçado que, antes de pensar no exemplo, eu estava pensando o que o juiz não pode fazer. E aí eu falei, bom, primeiro standard, que eu chamei de standard, mas seria um critério, foi o juiz realmente não pode afetar direito alheio. Não pode dar parcelamento fora do prazo, não pode tirar dinheiro do credor, não pode tirar dinheiro do Estado, não pode afetar direito alheio. 2, o juiz não pode transferir externalidades para o judiciário, ou seja, onerar o judiciário. Como assim? Ele não pode dizer que, se as partes delimitarem as questões de fato e de direito consensualmente para ele, para vir redondinho, ele então se compromete a fazer a audiência na paradisíaca Atlântida, numa praia com toda a estrutura. Não pode oferecer isso. Ele vai fazer o quê? Vai levar servidor para lá? Como é que vai ser essa estruturação toda lá? Está onerando o judiciário, ele não pode. Tá? Terceiro critério, fundamentação adequada.
Não é possível que o juiz diga qual é o prêmio, ou só diga qual é a conduta, mas não mostre esse liame, essa pertinência entre o que ele quer estimular e o prêmio. Essa fundamentação tem que estar concatenada. E isso traz a reboque o quarto e último critério, que é a proporcionalidade. Não adianta nada oferecer um prêmio ridículo para estimular um comportamento ou oferecer um prêmio muito alto para uma conduta que não justifica. Então, ele deve aquilatar isso no caso concreto e na hora de estipulação, na hora de prolação desse comando premial. Né? Então, o que o juiz pode fazer, Mazon? Guilherme, a zona de movimentação do juiz, o eixo de deslocamento dele, diz respeito aos poderes dele, juiz. Então, o que ele pode fazer? Ele pode dilatar prazos, ele pode oferecer calendário processual, ele pode fazer um escalonamento decrescente de astrentes, enfim, ele pode, nas ações estruturantes, reduzir obrigações, acho que vai ser um tema depois para a gente debater mais a miúde, ele pode tirar algumas obrigações do plano feito originalmente. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação de um despacho, 2 despachos, eu vou dar 2. E não vou dar o despacho do processo estruturante para a gente falar um pouco mais à frente. Era uma ação com 2 obrigações de fazer, uma mais simples e uma mais complexa. E aí o juiz falou o seguinte: réu, cumpra a primeira no prazo de 10 dias, sob pena de multa. Multa de R$1.000. Cumpra a segunda no prazo de 30 dias, era mais difícil, era mais complexo, sob pena de multa de R$2.000. E aí veio o juiz e falou assim: adicionalmente, a título de sanção premial, se o réu cumprir a primeira obrigação antes do prazo, fica ele autorizado a somar o saldo de dias na segunda obrigação. Ou seja, se ele cumpriu a primeira obrigação, que teria que ser feita em 10, em 5, ele pega esses 5 e joga na segunda, então ele passa a ser 35 dias para gerenciar o cumprimento da segunda. Isso é bom para todo mundo, para o credor recebeu, para o credor a obrigação foi cumprida antes do prazo que o juiz fixou. E para o réu é bom, porque ele passou a ter mais tempo para fazer a segunda, que talvez ele pudesse se complicar. Então, há uma solução ganha-ganha aí. Esse é um primeiro exemplo. O outro exemplo também me... E o juiz ainda fez mais, ele ainda botou, como a gente diz, um azeite trufado nesse despacho, que ele falou, além de somar o saldo de dias, ele já reduziu as astrentes que ele tinha fixado de 2.000 para 1.000, dizendo, olha, além disso, se ele cumprir antes da primeira, ele pode somar o dia de prazo. E sabe aquela multa de 2.000 caso descumprisse? Estava muito alta, eu boto 1.000, que eu já estou vendo que ele está cooperando, então eu já vou até reduzir o valor das astrentes. Tá? Então, um outro despacho, e isso é concreto, eu não estou aqui inventando, um outro despacho que, na minha opinião, deveria, inclusive, cara, ser replicado, eu falo isso no livro, que assim como tem um banco de precedentes, deveria ter um banco de comandos premiais, porque o que deu certo, o que foi assim, o que repercutiu positivamente, deveria ser replicado, né, cara, no Brasil inteiro. Os juízes entram lá e falam, pô, deixa eu ver o que eles estão fazendo. Pô, gostei dessa, vou mandar aqui. Era uma ação de prestação de contas. E a gente sabe que as ações de prestação de contas, o réu, né, de acordo com o CPC, ele é citado para impugnar o dever de prestar as contas no prazo de 15 dias ou apresentar as contas no prazo de 15 dias. Só que a experiência revela que é quase impossível o réu já apresentar as contas. O que ele faz? Ele impugna o direito de prestar até para ganhar mais tempo, né, de organizar os documentos, fazer todo um trabalho. E ele normalmente fala que não tem que prestar nada. Só que aí você tem uma primeira decisão numa fase de prestação de contas, tem condenação em honorários e tal. Então, o que a juíza fez? A juíza teve uma sacada, ela detectou que esse é um problema, ou seja, as partes, no fundo, querem mais tempo para prestar conta. Então, o que ela falou? Ela fez cite o réu para pugnar o dever de prestá-las em 15 dias ou apresentar as contas em 15 dias. Ela vem e botou. Adicionalmente, se o réu se abstiver do direito de impugnar as contas, informando nos autos até o dia tal, dilato, defiro desde logo o prazo para apresentação de contas em 45 dias. Olha que incrível que ela fez. Ela reduziu uma fase inteira do processo, que o réu impugna as contas, o credor é ouvido, volta concluso, abre vista, e aí tem uma decisão interlocutória. Nessa brincadeira passou um ano.
Fato. Esse réu, o que ele fez? Falou, pô, peraí, realmente, eu tenho que prestar essas contas. Então, eu vou já dizer que eu não vou impugnar e já vou direto para a segunda fase. Então, olha como é que tem um ganho de eficiência, um ganho de duração razoável do processo, né? Otimiza, incrementa a prestação jurisdicional. E uma coisa que eu achei muito interessante, você sabe, porque acho que já foi alguns, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, né, o chamado FPPC, um evento capitaneado pelo professor Fred Dias, tem todo ano uma edição, lá são aprovados enunciados, os enunciados só são aprovados com unanimidade total. Se tiver 500 pessoas na sala, as 500 têm que estar concordes com o enunciado. E agora, nesse último, em Brasília, foi aprovado o enunciado 714, que diz que o juiz, numa mesma decisão, pode fixar uma medida coercitiva, uma multa, por exemplo, e uma medida indutiva para estimular um comportamento. Exatamente os exemplos aqui que a gente viu, que o juiz fixava a multa para o cara fazer num prazo sob pena de multa, mas se fizesse antes, ganhava o prêmio. Então, a gente vai percebendo que a construção teórica, dogmática, vai ganhando um pouco mais vai sendo anabolizada, né? Vai ganhando um pouco mais de densidade no dia a dia dos tribunais. E queria fechar, Guilherme, esse bloco com um comentário que também me deixou bastante feliz, com uma observação, melhor dizendo. Na tese, eu estava ponderando isso, dizendo que o ordenamento jurídico era muito acanhado, né, em termos de prêmio, e aí eu estudei o próprio ordenamento italiano, né, espanhol, português, suíço, chinês, e lá tem vários exemplos. E um da Itália, depois eu posso te passar isso, que me chamou muita atenção, é que quem tenta realizar, quem busca um método autocompositivo de resolução de conflitos, como uma mediação, por exemplo, uma conciliação, você tem um desconto, e mesmo que não saia o acordo, você tem um desconto, salvo engano, de até 250 ou 500 euros no imposto de renda. Ou seja, o Estado incentivando você a tentar resolver a questão sem conflito litigioso, sem acionar o judiciário, né, sem judicializar, em troca de um benefício num desconto do imposto de renda. Então, quando eu escrevi, eu comecei a falar por que a gente não implementa mais esses exemplos, obviamente, de leis ferenda, faz alterações legislativas nesse sentido de evitar a judicialização automática e prestigiar quem busca os métodos adequados de resolução de conflitos. E aí, ano passado, 2021, a Lei 9.507, de 8 de dezembro, finalzinho do ano passado, essa lei ela dispõe sobre as custas judiciais e a taxa no âmbito aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Óbvio que eu não tenho a menor pretensão ou a prepotência de achar que o legislador leu o que eu escrevi no meu livro, mas eu fiquei muito feliz, porque nessa lei foram inseridas pelo menos 3 sanções premiais, exatamente com a lógica que eu pregava lá, que eu defendia no livro. Vou dar um exemplo. Tem o artigo 118 dessa lei, Lei 9.507, diz que o seguinte: ressalvadas as hipóteses previstamente neste capítulo, a taxa judiciária será calculada à razão de 3% sobre o valor do pedido, ainda que este seja diverso do valor da causa para fins processuais. Aí vem a sanção premial do parágrafo único. O valor da taxa será reduzido de 3% para 2% nas causas em que a parte comprovar documentalmente ter se valido previamente ao exame da ação de tentativa de composição no Sejusc ou em outras plataformas de resolução de conflitos reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, veja, o tribunal, o legislador dizendo, olha, tenta resolver isso amigavelmente. Mesmo que você não consiga, você vai ter um benefício lá na frente, quando você for judicializar. Então, essa lógica já está infiltrada nas leis, nos regulamentos, nas leis mais modernas, o que mostra que a academia, teoria e prática, não sei se estão de mãos dadas, mas pelo menos estão caminhando juntas. E com essas singelas considerações, eu devolvo a você, Guilherme, ficando à disposição para a gente avançar em algum outro tema de modo mais vertical. Professor Mazzola, tenho 2 provocações ou inquietações, como etimologicamente melhor se ajustar, sobre o tema. A primeira:
Qual a relevância e o papel das sanções premiais para os processos coletivos e processos estruturais? Excelente pergunta, excelente, Guilherme. Você é um dos grandes estudiosos de processos estruturantes, então, realmente, eu quase que deduzi que poderia haver uma pergunta dessa. O ponto aqui, me parece que é um campo muito fértil. Os processos estruturantes, tutela coletiva de um modo geral, eu até escrevi recentemente um artigo com o procurador do município, Rafael Oliveira, defendendo as sanções premiais nos acordos de não persecução civil. Também é outra seara incrível. Mas nos processos estruturantes, como a gente tem há uma execução praticamente negociada, as chamadas decisões em cascata, você tem um problema estrutural que você não resolve da noite para o dia, então você precisa de um plano, né, para resolver esse estado de desconformidade. Não adianta, num problema de vagas de presídio, o juiz mandar o município, o ente público, a fazer 10 mil vagas até amanhã. Não vai fazer. Tem que ter um plano, você tem que chamar os atores, ver como é que pode criar, quem pode ajudar, de que forma, quais são as metas, quais são os cronogramas. Então, eu vou dar um exemplo ilustrativo, né, conversar muito com o professor e hoje desembargador Vitorelli sobre a pertinência das sanções premiais nos processos estudantes. Ele, inclusive, cita, na segunda edição agora do livro dele, exatamente como essa ferramenta é potente e pode ajudar a racionalizar a prestação jurisdicional. Mas vamos pensar o seguinte exemplo. Imagina que tem um problema no município, em algum município, vamos botar aqui o município do Rio de Janeiro, que tem um problema de falta de vagas em creches para crianças de 0 a 5 anos. E aí gera uma ação, entra-se uma ação estruturante, pedindo para que esse problema de desconformidade seja equacionado. E é possível que no plano, ou mesmo numa decisão judicial, caso não se chegue a um consenso, o juiz estabeleça algumas metas, alguns cronogramas, falando o seguinte: olha, município, a situação realmente está grave, então você tem que fazer 100 mil vagas em creche, abrir, né? Só que você faz o seguinte: 50% das vagas você tem que fazer em um ano, no período de um ano. Você tem que fazer, eu quero relatórios bimestrais de obras, mostrar se as vagas estão surgindo ou não está, o que você está fazendo. Eu quero avisos em jornais de circulação, pelo menos 3 vezes por ano, para mostrar à população, avisar a população de que as vagas estão sendo feitas, criadas, disponibilizadas. Eu vou fixar uma multa aqui de R$ 1.000 por dia, caso você descumpra a meta. Mas o fato é, você tem que fazer 50% no primeiro ano, 30% no segundo e 20% no terceiro. Aí que vem agora o barato. O juiz pode chegar e falar o seguinte: município, se você cumprir, se você bater a meta, ultrapassar os 50% de vagas no primeiro ano, sabe aquele relatório bimestral que eu tinha te determinado, que custa dinheiro para fazer, que tem que parar vários servidores para estruturar, apresentar em juízo? Sabe aqueles jornais, aqueles avisos em jornais de grande circulação que também custam dinheiro para publicar e avisar a população que tem vagas novas? Esquece, você está liberado daquilo. Porque a sua cooperação em antecipar a meta mostra que essas medidas de reforço elas não são necessárias. Vou abaixar também as astrentes para uma segunda fase, caso se descumpra. E o juiz começa a tirar uma série de situações, de obrigações que ele havia inicialmente no plano fixado, porque o cumprimento antecipado da meta, essa atuação super conforme, permite, justifica a premiação, justifica essas vantagens, justificam essas recompensas. É óbvio, Guilherme, que o município pode simplesmente olhar para essas vantagens, para essas recompensas e falar: não, para mim não interessa, eu vou fazer 50% certinho no primeiro, vou fazer os relatórios, vou fazer aviso e tal, eu não quero adiantar nada, eu não consigo fazer nada. Pode ser que ele cumpra o plano originalmente fixado, mas se ele fizer uma conta, à luz até da análise econômica do direito, e entender o quanto ele economiza, não só financeiramente, mas como de mão de obra, de material, de tempo, ele pode se interessar pelas sanções premiais e antecipar o cumprimento dessas metas. E aí, um cuidado que a gente tem que ter, e eu deixo isso muito claro sempre quando eu falo sobre o tema, é que quando a gente escreve
né, uma tese de doutorado que normalmente a gente ficou pesquisando no mínimo 4 anos, a gente fica um pouco apaixonado, né, pelo assunto e tende a achar que é a solução de todos os problemas. Mas não é. Eu trato as sanções premiais como mais uma ferramenta no cardápio de medidas à disposição do juiz e dos operadores do direito em geral. Não serve para qualquer caso, mas em muitos casos, essa ferramenta pode ajudar a incrementar a decisão e, em muitas situações, otimizar e racionalizar o próprio cumprimento da obrigação e, de um modo geral, a prestação jurisdicional. A minha segunda pergunta. Penso que um grande mal que assola o nosso processo civil mora no déficit de aperfeiçoamento da técnica executiva nas últimas décadas. O que eu quero dizer com essa afirmação um pouco ácida? No plano legislativo, pouco avançou o desenvolvimento do processo de execução, apresentando, consequentemente, problemas ao plano prático, que, por sua vez, são constatados em relatórios que demonstram o colapso, a grosso modo pela minha parte, em processos de execução e de cumprimento de sentença. Meu questionamento: como a utilização das sanções premiais podem auxiliar no processo de desenvolvimento da técnica executiva e, consequentemente, podermos observar resultados melhores do que desses do cenário que temos na atualidade? Muito interessante, Guilherme, a sua pergunta. Eu acho que você tocou na ferida, né? A crise da execução é um problema secular, eu diria, que não existe uma causa só, é um combo, como a gente fala, é um combo de problemas, né? Um combo de situações, de fatores. Mas, de fato, a gente tem que pensar em técnicas diferenciadas. A gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Só questionar o problema, a gente acaba sendo mero eco, né, do que os grandes pensadores e doutrinadores já tanto vaticinaram aí ao longo né, das décadas. E eu penso que as sanções premiais, elas podem ser uma ferramenta adicional no sentido de trazer para a mesa novas peças para esse tabuleiro. Eu vou te dar um exemplo, às vezes nem passa no nosso radar. Eu escrevi recentemente, publiquei com o professor Rodrigo Mazei um artigo sobre sanções premiais no inventário, que é um tema, para mim, que eu conhecia muito pouco de inventário, então realmente aprendi muito. E dentre vários exemplos lá da técnica executiva, como implementar, como otimizar a própria execução, mas aí deu um exemplo que eu achei genial. Nessas brigas de herdeiros e tal, às vezes, se você tem dificuldade na alienação do imóvel, né, leilão e tal. E aí ele estava dizendo que na alienação por iniciativa particular, o próprio juiz está dentro dos poderes dele, e aí bate com aquele critério que eu falei da zona de movimentação, o eixo de deslocamento do juiz. Na alienação por iniciativa particular, o juiz fixa prazo, fixa valores, fixa o modo. Está lá, se não me engano, no artigo 880, 81 do Código de Processo Civil. E a ideia que ele falou foi o seguinte: por que não trazer esses atores, por que não criar quase que uma espécie de concorrência entre esses atores, que vão ser todos beneficiados, dizendo: quem trouxer a melhor proposta, eu vou fixar um percentual de 1% sobre o montante. Então, assim, ele avalia, né, tem avaliação ou não, mas quem trouxer a melhor proposta e que for efetivada, tem um prêmio. Então, acaba que fica todo mundo correndo atrás da melhor proposta para vender o bem. Então, está todo mundo trabalhando com a cenourinha no nariz. Então, esse é um exemplo simples, mas mostra como você pode, às vezes, com um pequeno passo, fazer grandes transformações. Eu não tenho esperança de que contra aquele devedor chamado devedor cafajeste, né, o prêmio possa atraí-lo. O cara não paga, ele não paga mesmo. Não vai ser porque vai ter uma economia de dinheiro, de tempo, não vai. Mas a gente não pode perder de vista que as execuções todas não são direcionadas ou não envolvem apenas devedores cafajestes. Então, principalmente quando a gente está falando de empresas solventes ou de processos recuperacionais, no contexto do processo recuperacional, é riquíssimo riquíssima a gama de exemplos que a gente pode criar, processos de inventário, processos multipolares. Você pode
efetivamente pensar nessa técnica diferenciada para promover e estimular a execução e, com isso, talvez, desidratar um pouco esse problema tão maligno que nos assola, que é a crise da execução e que não tem uma fórmula mágica para ser resolvida. Este é o Processo Cast. Hoje tivemos a felicidade de receber o professor Marcelo Mazzola para tratar do tema sanções premiais no processo civil. Acompanhem o professor Mazzola nas suas redes sociais. O seu Instagram é @mmazzola. Meu querido irmão, gratidão por teres aceitado o convite de participar do podcast e por ter nos proporcionado uma aula em nível de estado da arte. Algum recado final? Não, eu queria mais uma vez reiterar e parabenizar a sua iniciativa. São experiências assim que motivam, que fomentam o estudo e os debates, e dessas conversas, dessas reflexões, surgem outras ideias, e com isso a gente vai colocando tijolinho por tijolinho no muro do processo civil. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo episódio, aqui do Outono Europeu, em Florença, na Itália. Deixo um abraço. Até mais. Tchau.